O som do metal batendo contra a rampa do caminhão ecoou pelo vale como um tiro de misericórdia. Vento norte, meu garanhão de marcha perfeita, relinchava com um desespero que me rasgava o peito, enquanto homens que eu nunca vi na vida o forçavam para dentro daquela caixa de aço. Eu corria em direção ao portão, meus pés tropeçando na terra que eu pisei por 40 anos, gritando ordens que ninguém ouvia. Foi quando o motorista, um sujeito de olhos indiferentes, me estendeu um papel amassado. Não adianta gritar, senhora. O dono assinou. Tá tudo pago. A fazenda, os bichos, tudo. Minha respiração travou. O dono que ele se referia era o meu próprio sangue. Senti um frio paralisante, um vazio que nem o sol forte de Minas Gerais conseguia aquecer. Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número de Vanclay. Eu esperava um mal-entendido, uma explicação, qualquer mentira que me fizesse parar de tremer. Mãe, não dificulte as coisas, a voz dele veio fria, destituída de qualquer rastro do filho que eu amamentei. O negócio está fechado. A senhora está velha demais para esse lugar. Já chamei o carreto para suas roupas. Amanhã, a senhora se muda para o apartamento em Belo Horizonte. Aceite, acabou. Ele desligou. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o motor do caminhão partindo. Ali, no meio da poeira que subia, eu percebi que Vanclay não tinha apenas vendido minha terra. Ele tinha tentado vender a minha alma. Ele achou que eu era uma árvore seca que ele poderia derrubar com um machado de ganância. Ele esqueceu que árvores velhas têm raízes que racham o solo e derrubam muros. Antes de eu te contar como recuperei cada centímetro da minha dignidade após essa traição, escreva aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo a este vídeo e continue assistindo para descobrir o segredo que meu filho ignorou. Bem-vindos ao Afonso Story. A traição não começou com o caminhão, mas sim 2 semanas antes, naquela tarde de agosto com o céu cor de cobre. Vanclay apareceu na varanda com aquele Dr. Odilon, um advogado que exalava cheiro de escritório caro e segundas intenções. Eles falavam de reestruturação, de proteção de patrimônio. Vanclay usou aquela voz mansa, a mesma que usava quando era criança e queria um pedaço extra de queijo canastra. É só para diminuir os impostos. Mãe, a senhora confia em mim, não confia? Eu confiei. Uma mãe não procura veneno no abraço de um filho. Assinei aqueles papéis na mesa da cozinha, enquanto o aroma do café fresco preenchia a casa. Mal sabia eu que cada letra da minha assinatura era um prego no caixão da herança de Vidago. Eles aproveitaram minha visão cansada e meu coração aberto para esconder cláusulas de transferência total. Vanclay hipotecou minha vida para pagar dívidas de jogo e luxos que ele não podia sustentar na capital. Agora, vendo o último rastro de poeira do caminhão desaparecer na estrada de terra, a dor se transformou em algo diferente. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, calculada. Lembrei-me do meu avô em Trás-os-Montes, que dizia que a vingança não deve ser um incêndio, mas uma geada, silenciosa, lenta e mortal para quem não está preparado. Vanclay achou que eu iria para aquele apartamento na Savassi, sentar em uma poltrona de veludo e esperar a morte chegar. Ele achou que eu era fraca porque sou velha. Mas a velhice me deu algo que a arrogância dele nunca permitiria ter: paciência e conhecimento profundo sobre cada palmo desta terra. Eu sabia de algo que nem ele, nem os compradores de Ribeirão Preto, nem aquele advogado de terno brilhante sabiam. A herança de Vidago escondia segredos sob o pasto que nenhum condomínio de luxo ou campo de golfe poderia ignorar. Eu tinha 3 dias até a posse definitiva. 72 horas para transformar o triunfo de Vanclay em cinzas. Caminhei de volta para a casa vazia. O silêncio era absoluto, mas minha mente trabalhava em alta velocidade. Peguei meu caderno de contatos antigo, aquele com as páginas amareladas, e procurei por 2 nomes: Dona Quitéria e Vanderlúcia. Se Vanclay queria jogar com as leis dos homens, eu jogaria com as leis da terra. Olhei para o retrato do meu falecido marido na parede. Eles me cheram com a mulher errada, sussurrei para o vazio. A partir daquele momento, Altina não era mais a mãe que perdoava. Eu era guardiã de um legado que ninguém, nem mesmo meu próprio sangue, teria o direito de destruir. A guerra estava declarada, e meu filho não fazia ideia de que já tinha perdido. Para entender o tamanho da traição de Vanclay, é preciso entender de onde veio cada tijolo da herança de Vidago. O solo mineiro é generoso, mas ele exige um tributo de suor que homens como meu filho, criados sob o ar-condicionado de Belo Horizonte,
jamais seriam capazes de pagar. Eu vim de Portugal com uma mala de couro, um punhado de sementes e uma promessa feita ao meu marido, um homem que tinha mãos grossas como raízes de carvalho e um coração que só batia por mim e por esta terra. Nos primeiros anos, a herança de Vidago não era uma fazenda, era um desafio de sobrevivência. Morávamos em uma cabana de pau a pique onde o vento de passos assobiava pelas frestas durante a noite. Eu me lembro de acordar antes do sol, com o orvalho congelando meus dedos, para ordenhar as vacas e preparar os queijos que vendíamos na beira da estrada. Não havia descanso. Meus pés criaram calos, minha pele escureceu sob o sol impiedoso, mas eu não reclamava. Cada centavo que sobrava era guardado para o futuro daquele que eu acreditava ser o nosso maior tesouro, Vanclay. Quando meu marido partiu, cedo demais, levado por uma febre que o cansaço não deixou ele combater, eu fiquei sozinha com um menino de 5 anos e 200 alqueires de responsabilidade. Muitos disseram para eu vender tudo e voltar para trás dos montes. Diziam que uma mulher sozinha não aguentaria a lida bruta do sudoeste mineiro. Eu apenas sorria, o mesmo sorriso que hoje assusta os meus inimigos, e continuava a capinar. Eu aprendi que o silêncio é a melhor resposta para quem duvida da força de uma mãe. Vanclay cresceu vendo meu esforço, ou pelo menos eu achava que ele via. Eu o poupava do trabalho pesado. Queria que ele tivesse as mãos macias de um doutor, que estudasse nos melhores colégios de Minas. Para pagar a faculdade de Direito dele em Belo Horizonte, eu vendi metade do meu rebanho de corte. Passei invernos inteiros sem comprar um casaco novo, remendando meus vestidos até que as linhas não tivessem mais onde se prender. Eu comia pão com queijo para que ele pudesse jantar nos restaurantes da Savassi com seus amigos ricos. Eu me lembro de uma visita que fiz a ele em seu 3º ano de faculdade. Peguei o ônibus em Passos, carregando uma caixa de doces de leite e queijos frescos. Quando cheguei ao apartamento que eu pagava com tanto sacrifício, ele me recebeu com um beijo frio no rosto e uma expressão de vergonha. Ele não queria que seus amigos vissem a mãe com mãos calejadas e sotaque carregado. Naquele dia, uma semente de dúvida foi plantada no meu coração, mas eu a sufoquei com o manto do amor materno. Ele é jovem, eu pensava. A cidade grande muda as pessoas, mas o sangue fala mais alto. Como eu estava enganada. O sangue de Vanclay já tinha sido diluído pela ganância. Enquanto eu cuidava dos cavalos Campolina na fazenda, tratando cada animal como se fosse um membro da família, Vanclay estava se afundando em um mundo de aparências. Ele queria ser o que não era. Começou a jogar, a investir em mercados que prometiam fortunas rápidas, mas que só entregavam dívidas. Ele se cercou de pessoas como o Dr. Odilon, homens que veem o mundo como um tabuleiro onde as peças mais fracas devem ser sacrificadas. O veneno da cidade grande apodreceu o que restava de caráter nele. Ele passou a ver a herança de Vidago não como a terra que o sustentou, mas como um caixa eletrônico. Cada vez que ele vinha me visitar, havia um novo pedido de dinheiro, uma nova oportunidade imperdível. E eu, na minha cegueira de mãe, abria o cofre. Eu acreditava que estava investindo no meu filho, quando na verdade estava alimentando o monstro que viria a me devorar. O que mais me dói, agora que olho para trás enquanto arrumo as poucas coisas que Vanclay não conseguiu vender, é lembrar do nascimento do vento norte. Foi em uma noite de tempestade. O animal estava com dificuldade para nascer, e eu passei a noite inteira no estábulo, mergulhada na lama e no sangue, ajudando a égua a trazer ao mundo aquele garanhão zaino. Vanclay estava na varanda, reclamando que o barulho dos animais não o deixava dormir. Naquele momento, o cavalo e a terra tinham mais gratidão por mim do que o filho que eu gerei. Vento Norte tornou-se o símbolo da minha resistência. Ele tinha a marcha orgulhosa de quem sabe que pertence a este solo. Vanclay odiava aquele cavalo. Talvez porque o animal possuísse a nobreza que lhe faltava. Ao vender o Vento Norte para o matadouro e colecionadores de genética, Vanclay não estava apenas buscando dinheiro. Ele estava tentando apagar o último vestígio da memória do pai e do meu orgulho. Mas ele cometeu um erro estratégico que nenhum advogado de Belo Horizonte poderia prever. Ele achou que, ao me tirar a terra, ele me tiraria o poder. Ele esqueceu que eu conheço cada riacho, cada gruta e cada centímetro do subsolo desta fazenda. Ele esqueceu que eu fui a fundadora da cooperativa local, que eu ajudei a construir a escola da cidade e que o povo de Passos me deve lealdade, não por dinheiro, mas por respeito. Enquanto eu observo a casa sendo esvaziada, sinto o peso do débito moral que Vanclay acumulou. Ele não me deve apenas dinheiro,
Ele deve cada gota de suor que derramei para que ele pudesse usar aqueles ternos caros. E em Minas, uma dívida dessas não se paga com bancos ou cheques. Se paga com a mesma moeda que ele usou. A perda total de tudo que ele valoriza. Ele acha que eu sou uma vítima. Ele acha que vou me mudar para aquele apartamento pequeno na Savassi e definhar em silêncio. Ele não sabe que a velha que ele despreza já acionou os contatos necessários. Ele não sabe que a escritura que ele assinou tem uma falha que só quem viveu a lida da terra conhece. A herança de Vidago não é apenas terra nua. Ela é um santuário ambiental protegido por leis que ele, em sua pressa de receber o sinal do pagamento, não se deu ao trabalho de investigar. E eu, Altina, estou prestes a ensinar ao meu filho que a terra tem memória. E que a memória de uma mãe traída é a força mais destrutiva da natureza. Vanclay pode ter o dinheiro dos incorporadores de Ribeirão Preto agora, mas ele não tem a paz. E em breve, ele não terá nem o dinheiro, nem a liberdade. O jogo está apenas começando, e a primeira peça que vou mover vai fazer o mundo dele desabar. A infiltração de um inimigo raramente acontece com estrondo. Ela acontece como uma infiltração de água em parede de taipa, lenta, silenciosa e apodrecendo a estrutura por dentro. O Dr. Odilon não era apenas um advogado. Ele era o arquiteto da ruína de Vanclay, e meu filho, em sua arrogância cega, o via como um mentor. Eles chegaram à fazenda no início de agosto, quando o ar em Passos fica tão seco que parece que a terra vai entrar em combustão a qualquer momento. Odilon desceu do carro luxuoso, um SUV preto que parecia um besouro gigante deslocado naquele cenário de poeira e ipês, com um lenço de seda no bolso e um sorriso que não alcançava os olhos. Ele olhava para a herança de Vidago com um desprezo mal disfarçado. Para ele, meus pastos não eram um sustento de gerações, mas metros quadrados desperdiçados que precisavam ser monetizados. As microagressões começaram no primeiro jantar. Eu preparei um frango com quiabo e angu, do jeito que Vanclay sempre gostou. Mas, à mesa, o Dr. Odilon afastou o prato com uma elegância insultuosa. Dona Altina, a culinária regional é fascinante, mas o meu médico insiste em uma dieta mais refinada. O sódio e a gordura dessas comidas de roça são um perigo na nossa idade, não acha? Vanclay nem levantou a cabeça do celular. Pois é, mãe. A senhora devia começar a pensar em contratar um buffet de BH para quando viermos para cá. Esse fogão a lenha deixa um cheiro de fumaça na casa toda. É rústico, mas é um pouco atrasado. Aquelas palavras eram como pequenos cortes de papel. Ardiam. Eles passaram a semana seguinte circulando pela propriedade como abutres avaliando a carcaça. Eu os via de longe, apontando para o riacho, para a mata preservada, para o curral dos Campolinas. O Dr. Odilon carregava um tablet, fazendo medições, tirando fotos da topografia. Quando eu me aproximava, as conversas cessavam abruptamente. O que estão planejando, meu filho? Perguntei uma tarde, enquanto servia o café da tarde na varanda. Nada. Mãe, o Dr. Odilon só está avaliando o potencial da terra. Queremos que a senhora tenha uma vida mais tranquila. Para que continuar nessa lida de acordar às 4 da manhã para ver cavalo? A senhora merece o conforto da Savassi. Shoppings, médicos por perto, ar puro de verdade, não esse cheiro de esterco. O Dr. Odilon deu uma risadinha seca. Exatamente, Dona Altina. O mundo mudou. Hoje em dia, terra nua é um desperdício. O futuro aqui é o lazer de alto padrão. Imagine um campo de golfe onde hoje é aquele pasto de braquiária. Valorização imediata. Eu olhei para o pasto, onde vento norte corria livre. Senti um nó na garganta. Eles falavam da minha vida como se estivessem limpando um armário velho. O Dr. Odilon começou a limpar a casa também. Ele sugeriu que eu jogasse fora os móveis de jacarandá que meu marido comprou no sul de Minas. Disse que poluíam o ambiente e que o projeto de interiores do novo empreendimento pedia algo minimalista. Vanclay estava sendo gaspeado, termo que aprendi com a neta da dona Quitéria. Eles faziam eu me sentir confusa, como se o meu apego à terra fosse uma forma de demência senil. Se eu reclamava do barulho das máquinas que trouxeram para a sondagem, Vanclay dizia: Mãe, a senhora está ouvindo coisas. É só o progresso batendo na porta. A senhora está ficando muito isolada aqui, a cabeça começa a falhar. Mas minha cabeça nunca esteve tão lúcida.
Eu percebi que o Dr. Odilon estava empurrando Vanclay para o abismo. Eu ouvi as ligações dele à noite, no quarto de hóspedes. Ele falava de margens de lucro, de comissões por fora e de como os incorporadores de Ribeirão Preto estavam ansiosos para assinar. Vanclay era o testa de ferro, o filho bondoso que assinaria o destino da mãe, enquanto Odilon ficaria com a maior fatia do bolo. A pressão aumentava a cada dia. Eles começaram a trazer documentos para eu revisar. Eram centenas de páginas, escritas em um juridiquês denso, feito justamente para que uma senhora do interior desistisse de ler na terceira página. Assine aqui, mãe. É só uma autorização para o georreferenciamento, dizia Vanclay, colocando a caneta na minha mão. Eu via o Dr. Odilon no canto da sala, observando tudo com a frieza de um carrasco. Ele subestimava a minha capacidade de leitura. Ele achava que, por eu morar no pé da Serra da Canastra, eu não conhecia o peso de um parágrafo bem colocado. Foi nessa semana que comecei a agir. Enquanto eles dormiam, eu lia cada folha. Eu via as armadilhas. Vi que eles estavam tentando revogar meu usufruto e transformar a área produtiva em zona de expansão urbana sem me consultar. Certa noite, peguei o Dr. Odilon mexendo no meu arquivo pessoal de documentos antigos, no escritório que era do meu marido. Procurando algo, doutor? Perguntei, as luzes da sala apagadas, apenas com o brilho da lua entrando pela janela. Ele deu um salto, visivelmente desconcertado. Ah, Dona Altina! Que susto! Eu estava apenas procurando a planta baixa original para agilizar uns trâmites na prefeitura. Não queria incomodá-la. O que o senhor procura não está aí, eu disse, com uma voz que o fez recuar um passo. O que define esta terra não está em papel de prefeitura. Está no sangue que foi derramado aqui. Ele tentou rir, mas o som saiu forçado. A senhora é muito dramática. É apenas um negócio. Um negócio muito bom para o seu filho, diga-se de passagem. Ele está em uma situação delicada em BH. A senhora não quer ver o seu único filho na cadeia por dívidas, quer? Ali estava o golpe final. A chantagem emocional. Ele jogou a carta da dívida de Vanclay para me dobrar. Ele achou que o medo de ver meu filho preso seria maior do que o meu amor pela terra. Naquela noite, eu não dormi. Eu sabia que o cerco estava se fechando. O Dr. Odilon tinha envenenado a mente de Vanclay e agora estava pronto para dar o bote final na propriedade. Eles achavam que tinham me cercado. Mas o que o Dr. Odilon não percebeu, em sua arrogância de homem da cidade, é que na roça a gente não mata a cobra batendo no rabo. A gente espera ela mostrar a cabeça para dar o golpe certeiro. Eles queriam transformar minha casa em um resort, pois eu iria transformar o sonho de riqueza deles em um pesadelo legal de proporções épicas. Se o Dr. Odilon era o mestre das leis dos homens, eu buscaria força nas leis da natureza e do tempo. Eles começaram a guerra na minha varanda, e eu a terminaria no mesmo lugar. O dia 15 de agosto amanheceu com um sol pálido, escondido atrás de uma névoa seca que subia do Rio Grande. Era o dia que Vanclay chamava de o dia da libertação, mas para mim, tinha o cheiro de um velório. A mesa da cozinha, onde tantas vezes sovei pão e vi meu filho fazer os deveres de escola, estava coberta por pastas de couro e canetas que brilhavam como joias falsas. O Dr. Odilon estava lá, impecável em seu terno cinza, com aquele sorriso de hiena que aguarda a carniça. Mãe, sente-se, disse Vanclay, a voz excessivamente doce, quase pegajosa. O Dr. Odilon revisou tudo. Como conversamos, isso aqui é apenas para tirar o peso da burocracia das suas costas. A senhora assina a reestruturação da posse e, em troca, garantimos sua moradia vitalícia no apartamento da Savassi, com todas as despesas pagas. É segurança, mãe. É paz. Eu olhei para os olhos do meu filho. Eu procurava um lampejo de dúvida, um traço de remorso, mas só encontrei pressa. Ele estava com pressa de me apagar. O Dr. Odilon abriu o documento na última página, onde as linhas pontilhadas pareciam cicatrizes abertas no papel. Dona Altina, como advogado de confiança da família, garanto que este é o melhor caminho, disse Odilon, deslizando a caneta em minha direção. A senhora confia no seu filho, não confia? Essa é a pergunta que desarma qualquer mãe. É o golpe baixo que os traidores usam quando sabem que não têm argumentos. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente da manhã. Meus dedos tocaram a caneta fria.
Eu sabia, no fundo da minha alma, que havia veneno naquele papel. Mas eu precisava que ele desse o passo em falso. Eu precisava que ele acreditasse que tinha vencido. Assinei. Altina Maria de Bragança. Letra por letra, com a firmeza de quem está lavrando o próprio destino. Assim que a tinta secou, o ambiente na cozinha mudou. O Dr. Odilon fechou a pasta com um estalo seco, como se estivesse fechando a tampa de um caixão. Vanclay soltou um suspiro de alívio e, pela primeira vez em semanas, não tentou ser gentil. Ele se levantou, limpou uma migalha inexistente do terno e olhou para o relógio. Bom, o sinal do pagamento deve entrar na minha conta em 2 horas, ele disse, falando com Odilon como se eu não estivesse mais na sala. O pessoal da incorporadora de Ribeirão Preto já pode enviar a equipe de demolição dos galpões velhos na segunda-feira. Demolição? Minha voz saiu rouca. Vanclay, o que você está dizendo? Ele me olhou com uma impaciência cruel. Mãe, acabou o teatro. A fazenda foi vendida. O condomínio Reserva Imperial vai nascer aqui. E o apartamento na Savassi? Bom, eu vou alugar um para a senhora por um tempo, até as coisas se estabilizarem. Agora tenho negócios em BH. Eles saíram da cozinha sem olhar para trás. Ouvi o motor do SUV rugir e o som dos pneus triturando o cascalho da entrada. Eu fiquei ali, sentada no silêncio da minha cozinha, sentindo o peso daquela assinatura. Mas o verdadeiro golpe, aquele que faria meu coração parar por um segundo, ainda estava por vir. 2 semanas se passaram em um borrão de tristeza e preparativos forçados. Eu via caminhões estranhos circulando pelas divisas, homens de teodolito marcando o solo. Vanclay não atendia minhas ligações. Até que, em uma terça-feira, o som de um freio de ar rompeu a paz da manhã. Fui até o curral. Um caminhão de transporte de gado, daqueles grandes e enferrujados, estava parado no portão. 3 homens com roupas sujas e cordas nas mãos desceram. Eles não tinham a cortesia dos homens da nossa região. Eram brutos, apressados. O que é isso? Perguntei, segurando as rédeas do Vento Norte, que estava inquieto, bufando e batendo os cascos no chão. Viemos buscar o lote de 10 cavalos, disse o motorista, um homem com palito de dentes no canto da boca. O novo dono deu a ordem de retirada imediata. Eu sou a dona, gritei, sentindo a fúria subir pela minha garganta. Esses cavalos são campolinas premiados. O Vento Norte não vai a lugar nenhum. O homem puxou uma ordem de coleta do bolso. Olha aqui, dona. Tá assinado pelo proprietário legal, Vanclay Bragança. O destino desses aqui é um galpão em Uberaba para leilão de genética e abate dos descartes. O cavalo preto aí, o tal Vento Norte, ele foi vendido para um criador de fora. Anda logo, temos horário. Eu vi quando eles laçaram meus animais. Vi o pânico nos olhos das éguas que eu ajudei a parir. Mas quando jogaram a corda no pescoço do Vento Norte, algo em mim se quebrou. O garanhão lutou. Ele era o último elo com meu falecido marido, a alma daquela fazenda. Ele relinchava pedindo minha ajuda, e eu, a mulher que ele considerava sua protetora, estava paralisada pela traição do próprio filho. Eles o forçaram a subir a rampa. O som dos cascos dele no metal era o som de toda a minha vida sendo levada embora. Quando o caminhão partiu, deixando apenas uma nuvem de poeira e o cheiro de óleo diesel no ar, eu caí de joelhos no chão do curral. A terra estava seca, dura, indiferente à minha dor. Liguei para Vanclay. Liguei até ele atender, provavelmente porque o toque o estava incomodando em alguma reunião importante. Vanclay, você vendeu os cavalos? Você vendeu o Vento Norte para o abate? Minha voz era um grito dilacerado. Mãe, pelo amor de Deus, ele respondeu, com um tom de quem lida com uma criança birrenta. Aqueles cavalos eram um custo desnecessário. O Vento Norte é perigoso, já está velho. Consegui um bom preço por ele para bater as dívidas que o Dr. Odilon descobriu no seu nome. Aliás, no meu nome, mas que a fazenda gerou. A senhora tem que entender que cavalos não pagam contas. Agora pare de ligar. Já mandei a Vanderlúcia te ajudar com as malas. Amanhã chega o novo dono para a vistoria. Você vendeu sua história, Vanclay, eu disse, agora com uma voz terrivelmente calma. Você vendeu a única coisa que te mantinha humano. Eu vendi o que era meu por direito, ele retrucou.
Aproveite sua última noite na roça, mãe. O futuro é de quem tem dinheiro, não de quem tem nostalgia. Ele desligou. Eu me levantei. Limpei a terra dos meus joelhos. Olhei para o curral vazio e para a casa que, em poucas horas, não seria mais minha. Vanclay achou que eu era uma árvore velha que ele podia simplesmente derrubar. Ele esqueceu que árvores velhas, quando caem, podem destruir tudo o que está ao redor. E ele esqueceu de um detalhe: ele nunca foi um bom aluno de biologia ou de direito ambiental. Ele achou que tinha limpado a terra. Mas ele não sabia que, ao vender os cavalos, ele tinha me dado o motivo que faltava para eu deixar de ser mãe e me tornar juíza. Naquela noite, enquanto a lua de Minas iluminava os pastos silenciosos, eu não arrumei minhas malas. Eu peguei meu telefone e liguei para Dona Quitéria e para Vanderlúcia. O plano começou, eu disse. Vanclay entregou a cabeça. Agora, vamos tirar o chão dele. A punhalada de agosto tinha sido profunda, mas o sangue que corria em minhas veias era o mesmo dos navegadores portugueses que não temiam o abismo. Vanclay queria o dinheiro dos incorporadores de Ribeirão Preto, pois eu ia garantir que ele recebesse algo muito diferente: a ruína total, assinada e carimbada pela mãe que ele tanto subestimou. Em Minas Gerais, as paredes têm ouvidos, mas as cercas têm memória. Vanclay acreditava que, por ser um homem de escritório, ele detinha o monopólio da inteligência. Ele via o povo de Passos como figurantes em sua jornada de sucesso, sem perceber que a lealdade no interior é uma moeda muito mais valiosa do que o sinal de pagamento que ele aguardava ansiosamente. Naquela noite, após o caminhão levar o vento norte, eu não derramei mais nenhuma lágrima. O luto é para os mortos. Para os traidores, eu reservava apenas a justiça. Caminhei até o antigo telefone de parede na cozinha. Minha primeira ligação foi para Dona Quitéria. Quitéria era tabeliã aposentada da cidade, uma mulher que conhecia cada vírgula de cada escritura lavrada naquela região nos últimos 50 anos. Ela devia sua casa e a educação de seus netos à ajuda que meu marido e eu demos em tempos de seca. Quitéria, sou eu, Altina. A cobra deu o bote, eu disse, sem preâmbulos. Eu já estava sabendo do movimento. Minha amiga, a voz dela veio firme e acolhedora. O doutor Odilon andou fazendo consultas no cartório, mas ele é arrogante. Ele procurou por dívidas e ônus, mas não procurou pelas restrições de servidão ambiental e histórica que seu marido averbou em 1994. Ele acha que Minas é um terreno de construção em São Paulo. Preciso que você venha aqui agora e traga a Vanderlúcia. Vanderlúcia era outra filha da terra. Eu ajudei a pagar os livros de biologia dela quando o pai dela perdeu a safra de café. Hoje, ela era uma das consultoras mais respeitadas do estado em questões de preservação ambiental. Se Vanclay queria transformar meus pastos em concreto, Vanderlúcia seria o muro que ele não conseguiria pular. Uma hora depois, as duas estavam sentadas na minha mesa, sob a luz fraca de um candeeiro. Vanclay estava na cidade, provavelmente brindando com Odilon em algum restaurante caro, comemorando a venda da velha. Altina, o que o Vanclay fez é legalmente questionável, mas o contrato que você assinou deu a ele poderes de gestão, explicou Quitéria, espalhando mapas antigos sobre a mesa. Mas aqui está o que eles ignoraram. A herança de Vidago fica no corredor ecológico da Serra da Canastra. Há 30 anos, seu marido registrou uma cláusula de usufruto vitalício de benfeitorias produtivas. Eles leram apenas usufruto de moradia. Eles acham que podem demolir os galpões e currais. Se eles tocarem em uma telha sem o seu consentimento, o contrato de venda com a incorporadora pode ser anulado por vício jurídico. Mas isso é pouco, Quitéria, eu respondi, olhando para Vanderlúcia. Eu quero que o valor dessa terra desapareça para eles. Quero que os incorporadores fujam daqui como quem foge da peste. Vanderlúcia abriu sua maleta de campo. Dona Altina, eu fiz algumas sondagens no riacho que corta o fundo da propriedade no mês passado, quando a senhora me pediu. E o que eu encontrei é um tesouro para a ciência, mas uma maldição para construtoras. Ela me mostrou fotos de um pequeno anfíbio, de um verde esmeralda vibrante, quase luminescente. Esta é uma espécie endêmica, raríssima. Ela só se reproduz naquela área específica do riacho devido ao pH da água. Se protocolarmos isso agora no Ministério Público de Passos, a área de preservação permanente, EP, terá que ser estendida para 70% da fazenda.
Nenhum campo de golfe ou condomínio de luxo sobrevive a uma restrição dessas. Eu senti um calor no peito. O pequeno sapo esmeraldino era o meu aliado contra a ganância de BH. Mas havia mais. Eu sabia que havia mais. Vanderlúcia, e o que encontramos perto da Gruta das Andorinhas? Perguntei. Ela sorriu, um sorriso que carregava décadas de história. Fragmentos de cerâmica pré-colonial. É um sítio arqueológico, Dona Altina. Eu já entrei em contato com o IPHAN de forma preliminar. Eles estão enviando uma equipe de vistoria de emergência para amanhã. Assim que os técnicos pisarem aqui e confirmarem os vestígios, qualquer obra de terraplanagem fica interditada por tempo indeterminado. O Vanclay vendeu um tabuleiro de luxo, mas ele vai entregar um museu ecológico intocável. A vingança de uma mãe é silenciosa, mas implacável. Se você está do lado da Dona Altina e quer ver o que vai acontecer quando o IPHAN chegar à fazenda, inscreva-se agora no Afonso Astori para não perder o desfecho dessa justiça. Passamos o resto da noite redigindo as petições. Quitéria usou seus contatos para protocolar uma liminar de emergência no Ministério Público sob o regime de plantão. Vanderlúcia oficializou os laudos técnicos. Enquanto meu filho dormia o sono dos gananciosos, as engrenagens da lei, a verdadeira lei, aquela que protege o solo e a história, começavam a girar contra ele. E os cavalos, Altina? Perguntou Quitéria, antes de sair. Você não vai deixá-los naquele galpão em Uberaba, vai? Não, eu disse, sentindo o peso das joias de família que eu carregava em uma pequena bolsa de veludo no meu pescoço. Vanclay vendeu o que ele não criou. Eu vou comprar de volta o que ele tentou destruir. Mas ele não pode saber que sou eu. Ele precisa achar que os cavalos sumiram no mundo. As duas saíram antes do amanhecer. Fiquei sozinha na varanda, observando o sol começar a tingir o céu de Passos. Eu parecia a mesma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas, mas por dentro, eu era um general preparando o campo de batalha. Vanclay voltaria hoje com os compradores. Ele viria com sorrisos, contratos e o Dr. Odilon a tiracolo para fazer a vistoria de entrega. Ele esperava encontrar uma mãe derrotada, com as malas prontas na porta, pronta para ser descartada em um apartamento de luxo que serviria apenas como uma sala de espera para a morte. Ele não fazia ideia de que a velha que ele tanto subestimou tinha acabado de transformar a fortuna dele em um monte de papel sem valor. O valor da terra não está no que você pode construir sobre ela, mas no que ela se recusa a entregar para quem não a respeita. Fui até a cozinha e fiz uma nova garrafa de café. O aroma inundou a casa, o mesmo aroma que Vanclay disse que era atrasado. Para mim, era o cheiro da resistência. Coloquei minha melhor roupa, um vestido preto simples, o mesmo que usei no enterro do meu marido, e sentei na cadeira de balanço. O som do carro do meu filho ecoou ao longe. Ele estava chegando com os compradores. Eles vinham para tomar posse da herança de Vidago. Mal sabiam eles que a herança que estavam prestes a receber não era de terra, mas de uma fúria silenciosa que eles jamais seriam capazes de silenciar. O exército silencioso já tinha agido. Agora, era a hora do espetáculo. A estrada para Uberaba parecia mais longa do que o habitual, ou talvez fosse apenas a urgência que pulsava em minhas têmporas. Enquanto Vanclay recebia os engravatados da incorporadora na sede da fazenda, eu estava em uma picape antiga, dirigida por Vanderlúcia, cortando o interior mineiro. No meu colo, uma pequena bolsa de veludo guardava o que restava das joias da minha família, um colar de esmeraldas que pertenceu à minha avó em Trás-os-Montes e um anel de rubi que meu marido me deu quando vendemos nossa primeira safra recorde. Eu não ia usar o dinheiro do banco. Vanclay monitorava minhas contas através daquele Dr. Odilon. Se eu sacasse um centavo, o alarme tocaria em Belo Horizonte. Para resgatar o Vento Norte e os outros 9 animais, eu precisava ser um fantasma. Dona Altina, o meu primo já está lá, disse Vanderlúcia, sem tirar os olhos da estrada. O Zé Roberto trabalha com transporte de gado há 30 anos. Ele entrou no leilão como um comprador independente de Goiás. Ninguém vai desconfiar que ele está ali a mando da senhora. Ele precisa ser rápido, Vanderlúcia. O lote do Vanclay foi marcado como descarte e urgência. Se aquele leiloeiro bater o martelo para um frigorífico antes de chegarmos, eu nunca vou me perdoar. Chegamos ao Parque de Exposições de Uberaba sob um calor sufocante. O cheiro de feno, esterco e fumaça de diesel impregnava o ar.
O recinto estava lotado de homens de chapéu de abas largas e fivelas douradas, discutindo genética e arrobas. Eu me escondi sob um lenço e óculos escuros, observando de longe, atrás de uma cerca de madeira. Lá estava ele. Vento Norte. Meu coração se apertou. Ele estava em um curral de contenção, sujo, com o olhar opaco. O orgulho que ele exibia nos pastos de Passos tinha sido substituído por um medo silencioso. Os outros cavalos estavam amontoados atrás dele, buscando proteção no líder. O lote 42. Para o mundo, eles eram apenas mercadoria barata. Para mim, eram os últimos guardiões da minha história. Senhoras e senhores, lote 42. Lote de oportunidade, liquidação de plantel de sudoeste de Minas. 10 cabeças, incluindo um garanhão zaino. Preço inicial de descarte. O leiloeiro gritou no microfone, sua voz amplificada pelas caixas de som que faziam os animais estremecerem. Zé Roberto estava na primeira fila, mascando um pedaço de capim, com o celular no ouvido. Eu estava do outro lado da linha, escondida atrás de um galpão de máquinas. 10.000, gritou um homem de voz grossa à direita. Era um comprador de um frigorífico local. Meu sangue gelou. 12.000, Zé Roberto levantou a mão, sem hesitar. 15.000, retrucou o outro. O preço começou a subir. Vanclay tinha sido tão negligente que nem sequer avaliou os animais antes de vendê-los para o atravessador. Ele só queria o dinheiro rápido para estancar suas dívidas em BH. A disputa ficou acirrada. O homem do frigorífico queria o couro e a carne. Zé Roberto queria a alma da herança de Vidago. 25.000, gritou o competidor, já irritado. 30.000, Zé Roberto disse com uma calma que só quem tem o bolso garantido por esmeraldas portuguesas possui. Houve um silêncio. O leiloeiro olhou ao redor. 30.000 por 10 cabeças. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido para o senhor de Goiás. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Zé Roberto caminhou até o guichê para finalizar o pagamento com o dinheiro que eu havia conseguido trocando as joias em um joalheiro de confiança em Juiz de Fora na noite anterior. O valor sentimental daquelas joias era imenso, mas pedras preciosas são apenas pedras. A vida de um amigo fiel como o Vento Norte não tinha preço. Enquanto Zé Roberto tratava da papelada, eu me aproximei do curral por trás. O garanhão sentiu meu cheiro. Ele virou a cabeça e soltou um relincho baixo, um som que vibrou na minha alma. Toquei seu focinho por entre as ripas de madeira. Calma, meu velho, sussurrei. A gente está voltando para casa. Mas não para a casa que eles acham que mandam. O plano de resgate tinha uma segunda fase. Eu não podia levar os cavalos de volta para a herança de Vidago imediatamente. Vanclay veria. Eles precisavam de um esconderijo. Vanderlúcia tinha organizado tudo com a cooperativa de pequenos produtores de uma cidade vizinha. Os cavalos ficariam lá, em uma área de pasto protegido, até que a batalha legal em Passos fosse decidida. Enquanto os animais eram embarcados no caminhão de Zé Roberto, Vanderlúcia recebeu uma mensagem no celular. Seu rosto mudou. Dona Altina, as coisas estão esquentando na fazenda. O IFAM recebeu a denúncia e os técnicos já estão a caminho. O Vanclay ligou para o meu escritório furioso, tentando descobrir quem fez a notificação ambiental. Ele está começando a perceber que o chão está fugindo dos pés dele. Deixe que ele procure, eu disse, observando a rampa do caminhão se fechar com Vento Norte seguro lá dentro. Ele está procurando um inimigo lá fora, quando o inimigo está sentado na cadeira de balanço da própria cozinha dele. A viagem de volta foi silenciosa. Eu olhava para as minhas mãos, agora sem os anéis que as adornaram por décadas. Senti uma leveza estranha. Eu estava me desfazendo do material para salvar o essencial. Chegamos a Passos, já era noite. Deixamos os cavalos no sítio seguro da cooperativa. Ao ver Vento Norte correr em um pasto verde de novo, mesmo que não fosse o dele, senti que a primeira grande vitória era minha. Vanclay achou que tinha limpado a propriedade para os investidores, mas ele apenas me deu a chance de reorganizar minhas forças. Ao chegar em casa, a cena era de caos. Vanclay estava no meio da sala, gritando ao telefone com o Dr. Odilon. Havia papéis espalhados por todo o chão. Eu não quero saber de sapo esmeralda, Odilon. Eu quero saber como aquela velha da bióloga conseguiu uma liminar de interdição de solo em menos de 12 horas.
Os caras de Ribeirão Preto estão me ligando, dizendo que se houver sítio arqueológico, eles cancelam o sinal e pedem multa por má-fé. Eu entrei calmamente, retirei o lenço e os óculos. Ele me olhou, os olhos vermelhos de estresse e ódio. Onde a senhora estava, mãe? A Vanderlúcia sumiu, a senhora sumiu. E agora tem um bando de fiscais do governo querendo cavar o fundo da fazenda. Eu fui dar um passeio, Vanclay, respondi, com uma voz de uma doçura mortal. Fui visitar alguns amigos antigos. Sabe como é? A gente fica velha e sente saudade do que é verdadeiro. A senhora não entende o que está acontecendo. Estão tentando roubar o meu negócio. Se esse embargo não cair, eu estou arruinado. Eu usei o sinal do pagamento para cobrir os rombos da corretora em BH. Se eu tiver que devolver o dinheiro com multa, eu perco tudo. Eu me aproximei dele. Ele era mais alto, mas parecia tão pequeno naquele momento. Você não perde o que nunca foi seu, meu filho. Você vendeu a terra, mas a terra não aceitou o novo dono. Às vezes, o progresso encontra barreiras que o dinheiro não consegue comprar. Foi a senhora, não foi? Ele rosnou, dando um passo em minha direção. A senhora chamou o IFAM. A senhora armou essa palhaçada com esses bichos e pedaços de barro. Eu apenas protegi a herança de Vidago, eu disse, encarando-o sem piscar. E quanto aos cavalos? Ouvi dizer que o lote que você mandou para Uberaba sumiu. Parece que alguém de Goiás comprou tudo. Uma pena, não é? O Vento Norte era um animal tão bonito. Ele socou a mesa de Jacarandá. Eu vou acabar com isso. Eu vou trazer o melhor escritório de advocacia de São Paulo. Ninguém para um empreendimento de 100 milhões por causa de um sapo e de umas cerâmicas velhas. Tente, Vanclay, eu disse, subindo as escadas para o meu quarto. Mas lembre-se, para quem mora na cidade, a terra é apenas um ativo. Para quem mora nela, a terra é uma testemunha. E ela vai depor contra você. Naquela noite, eu dormi o sono dos justos. O resgate foi um sucesso. O cerco estava fechado. Agora, eu só precisava esperar a armadilha jurídica de Dona Quitéria disparar. Vanclay achou que estava jogando xadrez comigo, mas ele esqueceu que eu conheço todas as peças porque fui eu quem esculpiu o tabuleiro. Vanclay sempre foi um mestre em aparências, mas ele nunca entendeu a diferença entre preço e valor. Para ele, a herança de Vidago valia os milhões prometidos pelos incorporadores de Ribeirão Preto. Para a lei mineira e para as raízes que eu plantei, ela valia algo que não podia ser loteado. Naquela manhã de quarta-feira, o sol nasceu com um brilho cortante, iluminando a chegada de 3 viaturas oficiais ao pátio da fazenda. Não eram compradores. Eram fiscais do IFAM e do Ministério Público. O Dr. Odilon saiu da casa principal ainda de pijama, com o rosto inchado de sono e uma expressão de pânico que me trouxe uma satisfação silenciosa. Vanclay veio logo atrás, tentando manter a postura de empresário bem-sucedido, mas o tremor em suas mãos ao segurar a pasta de couro o entregava. O que significa essa invasão? Gritou Vanclay, parando diante do promotor. Isso é propriedade privada. Nós temos um contrato de venda assinado e registrado. O promotor, um homem de meia-idade com o olhar de quem já viu todo tipo de vigarice, apenas estendeu uma notificação oficial. O contrato pode estar assinado, Sr. Bragança, mas o objeto da venda está sob suspeita de fraude ambiental e ocultação de patrimônio histórico. Recebemos uma denúncia técnica, acompanhada de laudos biológicos, sobre a presença de uma espécie em extinção e vestígios arqueológicos pré-coloniais na área de terraplanagem. Eu estava na varanda, com minha xícara de café, observando a cena como quem assiste a uma peça de teatro cujo final já conhece. Vanderlúcia estava ao lado dos técnicos, apontando para o riacho e para a Gruta das Andorinhas. Isso é a armação da minha mãe. Vanclay berrou, apontando para mim com um ódio que não cabia em um filho. Ela quer sabotar o negócio porque é uma velha nostálgica que não aceita o progresso. O promotor olhou para mim e depois para ele. Senhor Bragança, a velha nostálgica, como o senhor diz, é a usufrutuária legal da produção desta terra. E, de acordo com a cláusula 42 do registro original que o seu advogado parece ter esquecido de ler, qualquer alteração no uso do solo que impacte a biodiversidade local exige a anuência expressa da matriarca. O senhor vendeu um terreno para a construção de um resort de luxo omitindo que 70% da área é, por lei, intocável.
O doutor Odilon empalideceu. Ele sabia que, no mundo dos grandes negócios, omitir restrições ambientais desse porte em um contrato de venda é crime de fraude e má-fé. Os compradores de Ribeirão Preto não eram amadores. Eles queriam lucro rápido, não uma batalha judicial de 10 anos com o governo federal. O telefone de Vanclay começou a tocar. Ele atendeu, e eu pude ouvir os gritos do outro lado da linha mesmo da varanda. Era o CEO da incorporadora. O sinal de R$ 2 milhões que Vanclay já havia gasto para pagar agiotas e dívidas em Belo Horizonte agora estava sendo exigido de volta, com uma multa de 20% por quebra de contrato e omissão de informações cruciais. Eles estão pedindo distrato, Odilon. Vanclay sussurrou, a voz falhando. Eles vão me processar por perdas e danos. Eu não tenho esse dinheiro. Eu já gastei a maior parte. Nós vamos contestar, Vanclay. Vamos alegar que a dona Altina agiu de má-fé para desvalorizar o ativo, tentou o Dr. Odilon, mas até sua voz soava sem convicção. Naquele momento, Dona Quitéria estacionou seu carro antigo no pátio. Ela desceu com uma elegância que só os anos de serviço público conferem. Ela trazia uma pasta azul, a pasta que continha o cheque-mate. Bom dia a todos, disse Quitéria, caminhando até o grupo. Dr. Odilon, como tabeliã aposentada, eu fiz uma revisão minuciosa na escritura que o senhor redigiu para o Sr. Vanclay. Sabe o que eu descobri? O senhor usou uma matrícula que foi desmembrada em 1998 para incluir a reserva legal. No entanto, o senhor não averbou a reserva no novo contrato. Isso torna a venda nula de pleno direito perante a corregedoria. Vanclay olhou para o advogado como se fosse matá-lo. Você me disse que estava tudo limpo. Você disse que a velha não tinha como se defender. E ela não tinha, balbuciou Odilon. Eu não sabia desse desmembramento. A documentação do interior é uma bagunça. A documentação não é uma bagunça, doutor, eu disse, levantando-me da cadeira e descendo os degraus da varanda. O senhor é que foi arrogante o suficiente para achar que uma mulher da roça não saberia proteger o que é seu. Vocês vieram aqui como lobos, mas esqueceram que esta terra pertence a quem a cultiva, não a quem a negocia. O promotor então deu o golpe final. Senhor Vanclay Bragança, o Ministério Público está emitindo uma liminar de indisponibilidade de bens. Até que o sítio arqueológico seja totalmente mapeado e a proteção do sapo esmeraldino seja garantida por um plano de manejo, nenhuma árvore pode ser derrubada e nenhum lote pode ser vendido. E quanto à sua dívida com a incorporadora, receio que o senhor terá que resolver isso nas instâncias cíveis. Vanclay caiu de joelhos na poeira, a mesma poeira que ele desprezava. Ele estava arruinado. Os compradores estavam cancelando o negócio, os credores de BH iriam cair sobre ele como abutres, e o Dr. Odilon, percebendo que o barco estava afundando, já começava a se afastar, fingindo que estava atendendo uma ligação importante. Mãe, por favor. Vanclay rastejou até meus pés. A senhora tem que me ajudar. Eles vão me prender. Eu devo milhões. A senhora tem as joias, tem a reserva. Me ajude a pagar o distrato e eu prometo que vou embora e nunca mais volto. Eu olhei para baixo, para o homem que eu um dia carreguei no colo. Não havia mais amor naquele olhar, apenas uma piedade fria. As joias eu já usei, Vanclay. Usei para comprar de volta o que você tentou jogar no lixo. O vento norte está salvo, em um lugar onde você nunca vai tocar. Quanto ao seu dinheiro, você escolheu o caminho da ganância. Agora, você vai ter que aprender a caminhar por ele sozinho. A senhora vai deixar o próprio filho na rua. Ele gritou, a máscara de arrependimento caindo e revelando o monstro novamente. Eu te dei um castelo, e você quis vendê-lo para comprar uma gaiola de ouro em Belo Horizonte, respondi. Agora, você não tem nem o castelo, nem a gaiola. Você tem apenas a verdade. Virei as costas e entrei em casa. O exército silencioso tinha vencido. A terra estava protegida, o patrimônio histórico estava garantido e a ganância de Vanclay tinha se tornado sua própria prisão. Dona Quitéria e Vanderlúcia me seguiram. Fizemos uma nova garrafa de café. Lá fora, os fiscais começavam a cercar a área com fita amarela. A herança de Vidago não seria um resort. Seria uma reserva ambiental permanente. E o nome do meu marido estaria na placa de entrada, não o de uma incorporadora qualquer. A armadilha tinha se fechado. Mas o clímax real,
O confronto final onde eu expulsaria as últimas sombras desta casa ainda estava por vir. Vanclay ainda não tinha entendido que, para quem trai a própria mãe, o destino não reserva apenas a falência, mas o esquecimento. O desespero tem um cheiro particular. É uma mistura de suor frio e o cheiro metálico de uma mente que não tem mais para onde fugir. Naquela noite, após a saída dos fiscais, a fazenda Herança de Vidago mergulhou em um silêncio sobrenatural. O Dr. Odilon já tinha desaparecido, fugindo para Belo Horizonte no primeiro sinal de que sua licença da OAB estava em risco. Vanclay, porém, permanecia. Ele estava trancado no escritório que fora de seu pai, cercado por garrafas de uísque e papéis rasgados. Eu estava na cozinha, limpando a prataria da família, quando a porta se abriu com um estrondo. Vanclay entrou. Ele não era mais o executivo impecável, seus olhos estavam injetados, o terno estava amarrotado e ele carregava um galão de gasolina que havia retirado do depósito de máquinas. Você acha que venceu, não é, velha? Ele rosnou, a voz embargada pelo álcool e pelo ódio puro. Você acha que esse sapo e essas cerâmicas valem mais do que a minha vida? Se eu não posso ter o dinheiro dessa terra, ninguém vai ter a terra. Vou queimar esse museu de lembranças com você dentro. Eu não me levantei. Continuei polindo uma colher de prata, sentindo o peso do metal frio. Abaixe esse galão, Vanclay. Você já destruiu sua reputação, não destrua o resto da sua alma. Alma. Você fala de alma enquanto eu estou sendo caçado por agiotas e pela incorporadora. Ele começou a despejar o líquido inflamável sobre o tapete da sala, o cheiro forte invadindo o ambiente. Eu assinei notas promissórias que não posso pagar, mãe. O Dr. Odilon me deu um golpe também, ele fugiu com a minha comissão. Se eu não entregar essa terra limpa, eu sou um homem morto. Então, se eu vou cair, a herança de Vidago cai comigo. Você sempre foi fraco, Vanclay, eu disse, levantando-me lentamente. Sabe por que seu pai nunca te deixou a gestão total enquanto era vivo? Porque ele sabia que você não amava a terra, você amava o que ela podia comprar. Mas há algo que você não sabe. Algo que eu guardei para o momento em que sua ganância se tornasse perigosa. Ele parou, com o isqueiro na mão, a chama oscilando perto do rastro de gasolina. Mais segredos. O que você tem agora? Outro bichinho raro? Não, eu respondi, caminhando até o antigo rádio de pilha sobre o balcão. Eu tenho a prova de que o seu negócio com a incorporadora não foi apenas um erro de avaliação. Foi um crime planejado. Apertei o botão de reprodução de um pequeno gravador digital que Vanderlúcia havia escondido no escritório semanas atrás, seguindo minhas instruções. A voz do Dr. Odilon preencheu a cozinha, clara e incriminadora. O plano é simples, Vanclay. Nós falsificamos o laudo de viabilidade ambiental. Eu já subornei o técnico da prefeitura para ignorar a nascente. Assim que a sua mãe assinar, a gente passa a posse para offshore nas Ilhas Virgens e o dinheiro entra limpo. Ela nunca vai saber que a fazenda vai ser usada para a lavagem de capital do grupo de Ribeirão Preto. Se ela reclamar, a gente interna a velha como senil. A voz de Vanclay respondeu na gravação, só garanta que ela assine logo. Eu não aguento mais cheiro de bosta de vaca. Quero dinheiro na conta até o dia 15. O isqueiro caiu da mão de Vanclay, apagando-se antes de tocar o chão. Seu rosto passou do vermelho furioso para um branco cadavérico. Você nos gravou? Ele gaguejou. Eu não, eu respondi. A Terra gravou. A tecnologia apenas deu voz a ela. Essa gravação já foi enviada para o Ministério Público e para a Polícia Federal há 2 horas. O Dr. Odilon não fugiu por causa do sapo, Vanclay. Ele fugiu porque sabe que a acusação agora é de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e fraude documental qualificada. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar nas janelas da sala, refletindo nas paredes da casa que ele pretendia queimar. As sirenes cortavam a noite de passos. Eles estão aqui, Vanclay, eu disse, com uma calma que parecia vir de séculos de ancestralidade. Eles não vêm para fazer vistoria. Eles vêm buscar o homem que tentou destruir o próprio lar. Ele correu para a porta dos fundos, mas Vanderlúcia e 2 policiais já o aguardavam. Ele foi algemado ali mesmo, no meio do pátio, sob a luz do luar que ele tanto desprezava. O Dr. Odilon foi preso 30 quilômetros adiante, em um bloqueio na estrada para Belo Horizonte.
Enquanto os policiais o levavam para a viatura, Vanclay olhou para trás uma última vez. Mãe, por favor, retire a denúncia. Eu sou seu filho. Você foi meu filho quando nasceu, eu respondi, da varanda. Depois, você se tornou um estranho. E hoje, você é apenas um réu. O amor de mãe perdoa erros, Vanclay, mas ele não protege criminosos. A viatura partiu, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro de gasolina que eu mesma limpei com baldes de água e sabão de cocô, purificando a casa de cada rastro daquela presença maligna. Na manhã seguinte, a herança de Vidago respirava de novo. O embargo do IFAM e do Ministério Público agora era nossa maior proteção. Com o distrato forçado por fraude, a propriedade voltou legalmente para o meu nome e para o espólio do meu falecido marido. A incorporadora, temendo ser envolvida no escândalo de lavagem de dinheiro, retirou todas as ações e aceitou a perda do sinal de pagamento como multa. Fui até o sítio da cooperativa. Quando o Vento Norte me viu, ele veio trotando, a crina ao vento, os olhos brilhando com reconhecimento. Eu o trouxe de volta para casa, liderando a fila dos outros 9 animais pela estrada de terra. O povo da cidade saiu às calçadas para ver a Dona Altina recuperando o que era seu. Eles batiam palmas, e alguns choravam. Eles sabiam que aquela vitória não era só minha, era a vitória da ética sobre o oportunismo. Ao chegar no portão principal, Vanderlúcia me esperava com uma placa nova, feita de madeira de lei. Estava escrito: Santuário Herança de Vidago, Patrimônio Natural e Arqueológico Protegido. O que vai fazer agora, Dona Altina? Ela perguntou, enquanto soltávamos os cavalos no pasto de braquiária que nunca seria um campo de golfe. Vou fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo, respondi. Vou transformar esta casa em uma escola de manejo sustentável. E vou deixar o tempo cuidar do resto. A justiça dos homens é lenta, Vanderlúcia, mas a justiça da terra é definitiva. Vanclay e Odilon foram condenados a 8 anos de prisão em regime fechado. O dinheiro que sobrou das joias foi usado para criar um fundo de preservação para o sapo esmeralda. Eu continuei na minha cadeira de balanço, com meu café e minha dignidade intacta. Muitos me perguntam se eu sinto falta do meu filho. Eu respondo que sinto falta do menino que ele era. O homem que ele se tornou nunca existiu de verdade. Era apenas um reflexo da ganância do mundo. Eu preferi ficar com a terra, porque a terra, ao contrário dos homens, nunca mente para quem a ama. A herança de Vidago agora era um legado. E eu, Altina Maria de Bragança, finalmente podia olhar para o céu de Minas e dizer ao meu marido que a nossa promessa foi cumprida. O mal tentou entrar, mas as raízes eram profundas demais para serem arrancadas. 2 anos se passaram desde que as sirenes cortaram o silêncio da herança de Vidago. Em Minas, o tempo tem um jeito próprio de curar feridas. Ele não apaga cicatrizes, mas as cobre com o musgo da sabedoria. A fazenda não é mais a mesma, e isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Onde antes havia o medo de uma demolição iminente, hoje pulsa a vida em sua forma mais pura e protegida. A sede da fazenda foi transformada no Centro de Memória Altina de Bragança. As paredes de jacarandá, que Vanclay queria queimar, agora sustentam prateleiras repletas de laudos de preservação, fotos da fauna local e os fragmentos de cerâmica pré-colonial que o IFAM catalogou com rigor. A Gruta das Andorinhas tornou-se um ponto de estudo para universidades de todo o país. O sapo esmeraldino, aquele pequeno guardião verde que salvou nossa história, multiplicou-se. O riacho agora canta com a sinfonia de sua existência durante as noites de chuva. Eu continuo na minha cadeira de balanço. Meus cabelos estão mais brancos, é verdade, e meus passos um pouco mais lentos, mas meus olhos nunca estiveram tão limpos. Eu acordo todos os dias com o relincho do Vento Norte. Ele também envelheceu, mas mantém a pose de rei do pasto. Ele sabe que este chão é dele por direito de alma. Vanderlúcia agora coordena o santuário. Ela e uma equipe de jovens biólogos transformaram a herança de Vidago em um modelo de manejo sustentável. Não produzimos mais para a ganância do mercado, mas para a subsistência da natureza. A cooperativa local prosperou, e o queijo que produzimos aqui leva o selo de proteção ambiental, o que o torna o mais caro e desejado da região. Ironicamente, a terra tornou-se mais valiosa do que se tivesse sido transformada em um condomínio, mas agora esse valor pertence à comunidade, não a uma conta bancária em paraísos fiscais. Quanto a Vanclay, o destino dele foi escrito pelas próprias mãos.
Recebi uma carta dele há alguns meses, vinda da penitenciária em Belo Horizonte. Ele pedia perdão, pedia dinheiro para advogados e jurava que tinha mudado. Eu li a carta inteira, sentada na varanda, sentindo o cheiro do café fresco. Quando terminei, não senti ódio. Não senti rancor. Senti apenas um vazio imenso, o vazio de quem percebe que o sangue pode gerar vida, mas não garante caráter. Eu não respondi. Não por crueldade, mas por necessidade. Vanclay precisa aprender que a liberdade não se compra com recursos e manobras jurídicas. A liberdade se conquista com a verdade. O Dr. Odilon, segundo soube por Dona Quitéria, tentou uma delação premiada para diminuir sua pena, mas suas mentiras eram tantas que o juiz apenas aumentou o rigor da sentença por obstrução de justiça. Eles se tornaram notas de rodapé em uma história de resistência. Certa tarde, uma jovem estudante de arqueologia me perguntou: Dona Altina, como a senhora teve coragem de enfrentar o próprio filho e arriscar perder tudo? Eu olhei para o horizonte, onde a Serra da Canastra abraçava o sol, e respondi: eu não arrisquei perder tudo, minha filha. Eu agi para não perder a mim mesma. Se eu tivesse permitido que ele destruísse esta terra, eu teria morrido com ela. Ao salvar o Vidago, eu salvei a única parte de mim que o dinheiro não consegue corromper: a minha honra. CTA final. Afonso Story. E assim termina a jornada da Dona Altina. Uma história de que a justiça pode tardar, mas para quem conhece a força da terra, ela nunca falha. O que você achou da atitude dessa mãe? Ela agiu certo ou foi dura demais? Comente abaixo e inscreva-se no Afonso Story para mais histórias de superação e justiça. A noite cai sobre a herança de Vidago. O som do berrante de um peão ao longe me faz lembrar de tempos antigos, mas o presente é mais doce. Eu entro em casa, fecho a porta de madeira maciça e olho para o retrato do meu marido na parede. Sinto que, se ele estivesse aqui, ele apenas me daria um nó no lenço e um beijo na testa, orgulhoso da mulher que não deixou o legado virar pó. As luzes da cidade brilham ao longe, na direção de Passos, mas aqui, no coração de Minas, a única luz que importa é a que vem do respeito à vida. Eu deito a cabeça no travesseiro com a paz de quem cumpriu sua missão. Vanclay quis vender o passado para garantir um futuro de ilusão. Eu usei o passado para garantir que o futuro tivesse raízes. A terra tem memória. E a minha memória agora está gravada em cada folha, em cada pedra e no relincho orgulhoso de um cavalo zaino que corre livre, sem o medo de ser mercadoria. A herança de Vidago não é mais uma propriedade, é uma oração em forma de chão. E enquanto eu respirar, nenhuma caneta de ouro de Belo Horizonte terá poder sobre este solo. A velha nostálgica venceu o progresso vazio. E o silêncio da noite mineira nunca foi tão cheio de respostas. O tempo é um juiz que não aceita suborno. Em Belo Horizonte, os jornais chamaram o caso de a fraude do Vidago, um escândalo que derrubou não apenas um advogado ambicioso e um corretor ganancioso, mas que expôs as vísceras de uma rede de lavagem de dinheiro que usava propriedades rurais para limpar fortunas ilícitas. Mas aqui, em Passos, o caso ficou conhecido simplesmente como a vitória de Dona Altina. 6 meses após a sentença final, a rotina na fazenda havia se estabilizado em uma paz produtiva. No entanto, o desfecho de Vanclay ainda ecoava como um aviso. Ele não estava apenas preso fisicamente, ele estava preso na própria mediocridade. Durante o julgamento, ele tentou manter a pose, mas quando as provas da gravação e os laudos de falsificação documental foram apresentados, ele desmoronou. O Dr. Odilon, num último ato de covardia, tentou jogar toda a culpa em Vanclay, alegando que fora induzido ao erro pelo cliente. O juiz, porém, não teve piedade de nenhum dos dois. Vanclay foi condenado a pagar uma indenização milionária à União e ao Estado por danos ao patrimônio histórico. Como ele não tinha mais um centavo, já que seus bens em BH foram confiscados para pagar os agiotas e as multas da incorporadora, ele saiu do tribunal com nada além da roupa do corpo e uma dívida que levaria 3 encarnações para pagar. Eu recebi uma última visita do Dr. Odilon, ou melhor, de seu novo advogado, tentando um acordo de clemência para que eu não prosseguisse com o processo de danos morais. Dona Altina, o meu cliente perdeu o registro da OAB. Ele está arruinado. A senhora já tem a fazenda, já tem os cavalos. Por que não deixar o resto para lá? Eu respondi enquanto servia um pedaço de broa para Vanderlúcia na varanda. Doutor, a justiça não é sobre o que eu ganho, é sobre o que eles deixam de tirar dos outros.
O Sr. Odilon não usou a lei para defender, usou para ferir. Se eu retirar o processo, estarei dizendo que a honra tem um preço de liquidação. E nesta casa, a honra é o único artigo que não está à venda. O advogado saiu de cabeça baixa. Ele sabia que não havia frestas na armadura de uma mulher que já tinha enfrentado o pior tipo de traição, a de um filho. Naquela mesma semana, Van Clay me enviou um telegrama. Não era um pedido de perdão desta vez, era uma súplica por dinheiro para comprar cigarros e itens básicos na prisão. Eu olhei para o papel por um longo tempo. Uma parte de mim, aquela mãe que o amamentou e cuidou de suas febres, sentiu um aperto. Mas a mulher que protegeu o Vidago falou mais alto. Eu não mandei o dinheiro. Mandei um exemplar da Bíblia e um livro sobre a história de Minas Gerais. Escrevi na primeira página: onde seu tesouro estiver, ali estará seu coração. Você procurou o tesouro no asfalto e no crime. Talvez nestas páginas você descubra que o verdadeiro ouro sempre esteve sob seus pés, na terra que você desprezou. Nunca mais tive notícias dele. A herança de Vidago, agora oficialmente um santuário, floresceu. O governo estadual transformou a estrada de acesso em uma rota ecológica, trazendo turistas que queriam ver o famoso sapo esmeralda e as pinturas rupestres que os técnicos do IPHAN descobriram em uma segunda gruta, ainda mais profunda. A fazenda tornou-se autossustentável. Vento Norte tornou-se uma lenda viva. Ele não trabalhava mais, não carregava celas nem cavaleiros. Sua única função era ser livre. Ele passava os dias pastando perto da cerca, como se soubesse que cada centímetro daquele pasto foi comprado com a coragem da sua dona. Dona Quitéria e eu passamos a nos reunir todas as sextas-feiras. Não para falar de leis ou de processos, mas para planejar o futuro das crianças da região. Criamos uma fundação para oferecer bolsas de estudo em agronomia e arqueologia. Eu queria que os jovens de Passos vissem a terra não como um fardo do qual devem fugir para a cidade grande, mas como um destino de orgulho. Certa noite, enquanto o crepúsculo tingia a serra da canastra de roxo e laranja, eu caminhei até o riacho. Sentei-me em uma pedra e observei a água correr. O silêncio era preenchido apenas pelo coachar dos sapos e pelo som das folhas de ipê caindo. Senti uma presença ao meu lado. Não precisei olhar para saber que era a lembrança do meu marido. Nós conseguimos, velho, sussurrei para o vento. A casa está em pé. Os animais estão salvos. E o nosso nome continua limpo. Eu percebi, então, que a maior lição dessa jornada não foi sobre como vencer um vilão ou como salvar uma fazenda. Foi sobre a paciência. A maldade é apressada, barulhenta e impaciente. Ela quer resultados imediatos, lucros fáceis e glória rápida. A bondade, a justiça e a terra. Essas são lentas. Elas trabalham no ciclo das estações, na paciência das sementes e na insistência das águas. Van Clay e Odilon foram vítimas da própria pressa. Eles tentaram saltar etapas, atropelar a ética e vender o sagrado. E, como tudo que é construído sobre a areia da mentira, desmoronaram ao primeiro sopro da verdade. Eu me levantei, limpei o vestido e caminhei de volta para a sede. A luz da varanda estava acesa, um farol de segurança na imensidão do interior mineiro. Vanderluce estava lá, conferindo alguns mapas. Dona Altina, ela disse, sorrindo. Acabamos de receber a confirmação. A herança de Vidago foi eleita o projeto ambiental do ano. Eles querem que a senhora vá receber o prêmio em Belo Horizonte. Eu sorri, mas balancei a cabeça. Diga a eles que agradeço, minha filha. Mas eu já recebi meu prêmio. Meu prêmio é acordar e saber que ninguém aqui vai ser despejado, que nenhum cavalo vai para o abate e que o meu café ainda tem o gosto da liberdade. E o convite para a palestra na universidade? Mande eles virem aqui, eu respondi. Quem quer aprender sobre a terra, precisa sujar os pés nela. Não se ensina amor à herança dentro de uma sala de ar-condicionado. Entrei em casa e fechei a porta. O ferrolho de ferro rangeu com um som familiar e reconfortante. Pela primeira vez em anos, eu não sentia o peso da responsabilidade, apenas a leveza do dever cumprido. A herança de Vidago era, finalmente, apenas um lar. E eu, Altina, era apenas uma mulher que, ao proteger o passado, garantiu que o futuro tivesse um lugar para morar.